Olá, estamos começando mais um episódio do Metal PharmaCast. Eu sou Marcela Bordon, jornalista, e este projeto tem como objetivo desenvolver o setor farmacêutico com conteúdo de qualidade. Aqui comigo, Sérgio Barreto, CEO da Abrafarma, a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Olá, obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês e a gente bater um papo sobre varejo. O privilégio é nosso. A Abrafarma representa as 30 maiores bandeiras de farmácias do país, mas o histórico do Sérgio no varejo remonta ao fim dos anos 80, quando iniciou a trajetória como executivo nas redes como Casas Pernambucanas e Farmácias Pague Menos. Mais uma vez, obrigada pela participação. E eu quero começar perguntando da Abrafarma no Brasil. São quantas lojas? Temos 10 mil lojas, né? São 10 mil farmácias. O Brasil tem 90 mil farmácias, né? 91 mil, e a gente tem aproximadamente 10% das farmácias, um pouco mais de 10% das farmácias. A gente tem 82 bilhões de faturamento, né? 1 bilhão de transações por ano. É como se o Brasil passasse 5 vezes nessas nossas 10 mil farmácias todos os anos. E a gente está localizado nas 1.000 maiores cidades brasileiras, 1.100, 1.150 maiores cidades. Então agora a Abrafarma está indo mais para o interior, está indo mais para a cidade menor, para a cidade média e pequeno porte, né? Então cada vez mais a Abrafarma está se interiorando. Agora, Sérgio, as redes Abrafarma tiveram muitas conquistas e muito crescimento no período da pandemia. Qual relação, como você avalia tudo isso? Na verdade, a gente sofreu muito, né, no começo da pandemia. Lembra que as cidades estavam fechadas, os centros comerciais fechados, shoppings, e as lojas da Abrafarma estão muito nesses locais, né, shopping, centro comercial, centro de saúde, né? Então, no primeiro momento, a gente sofreu muito, o cliente ficou em casa, né? Teve um recuo. Depois isso evoluiu de uma maneira assim, foi para um outro patamar, porque também as farmácias, e aí a gente começou a fazer os testes de Covid, a farmácia acabou sendo o local que acolheu o paciente, né? Que era a porta de entrada. Isso que a gente defende agora para o sistema de saúde, na verdade começou tudo na pandemia, né? Eu diria que a pandemia foi a pós-graduação de tudo que a gente preconizava, né? Os medos caíram na pandemia, as certezas se fortaleceram na pandemia, né? E todo esse papel da farmácia. Imagina que todo dia no Jornal Nacional, o gráfico que estava sendo exibido ali pelo William Bonner era o meu, era o da Abrafarma. Todos os dados da Abrafarma seguiam para o governo, a gente tinha um painel semanal, né? E toda aquela curva, né, a gente conseguiu perceber na Abrafarma. Eu diria que a gente é como se fosse um grande farol na pandemia. É como se a gente estivesse na praia e a gente via o tsunami chegando, sabe? Uhum. As pessoas vindo mais na loja, as pessoas com mais sintomas, as pessoas querendo testar, as pessoas dizendo que estavam cuidando de alguém doente. E aí a gente via a curva subindo na loja, né? Mesmo antes do sistema de saúde. Então, gente, esse papel que a Abrafarma, que as redes fizeram na pandemia, gente, isso não tem preço. A gente fez um estudo. A gente fez 20 milhões de testes na pandemia. A gente pegou 1 milhão de estudos e fez um estudo de anamnese. Um corte, né? Vai sair um estudo científico numa revista internacional, tá? Vai ser publicado agora. A gente pegou a gente queria saber qual era o principal sintoma da Covid. E não era perda de paladar, nem era perda de olfato. Era uma dor de cabeça forte, uma dor de garganta forte, congestão nasal. Perda de olfato e paladar era o 10º sintoma. E dessas 1 milhão de pessoas que a gente entrevistou, né, a gente analisou, 10% estavam graves o suficiente para terem sido encaminhadas para um hospital. Então, se a gente fez 20 milhões de testes, a gente pode ter salvo 2 milhões de vidas. Porque se 10% estava grave o suficiente para ter ido para o hospital, e grave o suficiente o quê? Rapneia, falta de febre, tremores, e uma série de coisas que nós vimos nas lojas. E ninguém sabia ao certo o que ia acontecer. Como foi lidar com tudo isso, com pessoas preocupadas, com vidas, com famílias? Como foi entender tudo isso? Foi muito duro. A primeira decisão foi, nós temos que primeiro cuidar das nossas pessoas. Porque o que a gente via no começo da pandemia? Que lá na Itália as farmácias estavam fechando. Porque muitas vezes era o dono da farmácia, mais 1 ou 2 empregados, e eles pegavam Covid, ou era um senhor idoso que tinha medo de morrer da doença. Então a farmácia fechava.
E a gente não queria que isso acontecesse no Brasil, né? Isso cogitou-se tudo no Brasil, né? As farmácias fechariam, teve uma série de coisas. A farmácia não vai fechar. A gente vai criar protocolos e a gente vai cuidar das pessoas. Então a gente tirou um pouco de gente das lojas, colocava na retaguarda, para se alguém ficasse doente, repor aquela pessoa. A gente criou um protocolo de distanciamento. Os primeiros protocolos foram criados, antes mesmo do Ministério, foram criados pelo setor privado. Nós criamos os protocolos. E quando o ministro pediu para a gente fazer teste, né, e muita gente tinha medo, nossa, fazer teste na farmácia é trazer a doença para dentro da farmácia. A gente está numa batalha, gente, estava numa guerra. Eu não podia me furtar estar na frente da batalha, né? Então a gente trabalhou muito com o nosso pessoal. Então o primeiro cuidado foi com as pessoas, né? Foi ter protocolos, foi ter garantia de que final ia dar tudo certo e que a gente não podia deixar de atender a população. Então, primeiro, superar o medo. Essa foi a primeira barreira. E a pandemia trouxe essa evolução muito rápida para dentro das farmácias em atendimento, em agilidade, em entrega, em resultado. A gente viu isso ali de perto. Sim. A Abrafarma ela tem uma história muito grande, né, e longa de visitar outros países. A gente faz isso há 25 anos. Missões internacionais. A gente vai para a Austrália agora, né, a próxima missão. O que a gente vai ver num outro país? Como que as soluções se dão num ambiente que é diferente do nosso? E o que pode ser adaptado para o Brasil? E os últimos anos a gente trabalhou muito nessa questão da transformação digital, né, da integração de processos. Então a gente vinha numa pegada de transformação, de agilidade, né, de empresa ágil. Aí a gente vinha fazendo toda a missão sobre isso, pum, vem a pandemia. E o que a pandemia fez? Ela disse o seguinte: olha, amigão, esse negócio que você estava projetando, que ia levar 5 anos para acontecer, vai ter que acontecer agora. Você está na porta do gol, você vai ter que fazer o gol agora. Então, como a gente já estava no caminho, né, trazer toda essa agilidade, transformar isso, integrar com o sistema online e tudo mais, foi tudo muito mais rápido. Então, isso foi um aprendizado assim, de médio prazo num curto prazo muito impressionante. Eu sempre digo, nós antecipamos 10 anos, talvez 5 ou 10 anos da nossa agenda, por uma emergência sanitária que a gente teve que enfrentar muito bem. Agora, Sérgio, como que se dá hoje essa transformação das farmácias para resolver problemas de saúde? A farmácia hoje é vista assim. Como é que se dá isso? Isso é eu trago dessa visão global, né, que a gente tem. Os Estados Unidos, por exemplo, em 2000, aprovou vacina em farmácia. Faz 23 anos. O Brasil aprovou em 2017. 17 anos depois dos Estados Unidos. Agora, em 2023, a gente está aprovando exame na farmácia, que é uma coisa que eu via na Espanha 25 anos atrás. Então, na verdade, o Brasil está atrasado, né? Mas o mais interessante é que assim, o fato do Brasil entrar por último também entra melhor. A regulação que a Anvisa acabou de fazer de exame, gente, é uma das melhores do mundo. Aliás, o que nós vamos fazer no Brasil, nenhum outro local faz, né? A gente conseguiu fazer uma regulação moderna, que leva exame para as pessoas. 70% da população não faz check-up. O fato de a pessoa não fazer check-up reduz a expectativa de vida. Ou você vai ser um velhinho doente, né? Então fazer triagem mais cedo, entender mais cedo o que tem que melhorar, entender mais cedo o que tem que fazer o tratamento. Gente, isso é mudança de patamar. Isso é transformador na saúde brasileira. Isso vai ser transformador para o Brasil. A gente vai poder daqui a 5, 10 anos, nossa, como essa nova farmácia ajudou a transformar a face da saúde, né? Então esse é o nosso desafio agora. Ter essa farmácia que entrega vacina, que faz teste. Farmácia na Itália, eu não mostrei ele na apresentação, mas vou contar para você aqui. Farmácia na Itália instala, faz eletrocardiograma. Quando o médico pede um mapa ou um holter, quando a pessoa está com pressão alta, está com arritmia, você tem que usar um aparelhinho 24 horas por dia aqui, durante 24 horas, né? Onde você vai colocar no Brasil? No hospital. Na Itália, é na farmácia. Das farmácias italianas tem nutricêuticos, nutricionistas, osteopatas. Você está com dor na coluna, você vai na farmácia para resolver. Não é em outro lugar, não. Tratamento de pele, limpeza de pele, você vai na farmácia. Então, assim, tem um campo gigantesco de a gente integrar esses pequenos sistemas,
esse pequeno serviço de saúde e realmente a farmácia ser a porta de entrada do sistema de saúde para as pessoas. E até para ampliar a adesão de tratamentos, como você falou na sua palestra. Sim. Qual que é a importância das farmácias? É um grande desafio e deve ser um mantra de todo mundo, né? A gente tem um país onde as pessoas abandonam o tratamento depois de alguns meses, 54% das vezes, né? E isso custa muito. Imagina que a pessoa abandona por quê? Porque está faltando dinheiro, porque não teve a orientação adequada, abandona porque quer beber, abandona porque não entendeu o tratamento da doença, né? E muitas vezes isso é a farmácia o local que pode gerar adesão, a farmácia que pode, o local que pode garantir essa adesão. Imagina que se a gente cuidasse de um dos pequenos fatores da não adesão, que é a falta de produto, né? Na farmácia independente tem algumas medidas que falam que em 50% das vezes falta produto, ou seja, de cada 10 produtos falta 5, né? Na maioria das vezes. Imagine se a gente pudesse reduzir essa falta de 50 para 20 ou para 30, só aí a gente poderia aumentar a adesão em tratamento num volume muito interessante, porque um dos motivos pelos quais as pessoas abandonam é não encontrar o produto, né? Então, trabalhar com todo esse mecanismo, seja de evitar a falta de produto, seja de atender melhor o paciente, reduzir a fricção do paciente, isso tudo, se a farmácia conseguir fazer, isso é transformador, isso muda a cara da saúde, leva o Brasil para um outro patamar em termos de saúde. Não tenha dúvidas. E Sérgio, qual que é a expectativa do setor para os próximos anos? Olha, nós somos um país que está envelhecendo, a gente é um país que ainda está numa rampa de crescimento, né? Tem muito acesso ainda a ser concedido, muito espaço a ser conquistado. E se alguém tem dúvida que escolheu o setor certo para trabalhar, não tenha, porque esse é o setor correto, esse é o setor que é o primeiro o último a entrar numa crise, o primeiro a sair dela, né? As pessoas deixam de comprar sapato, deixam de comprar camisa, mas não deixam de comprar um medicamento. Só que a gente tem que atuar nessa conscientização, né? Tem que fazer a nossa parte também, melhorar a logística, não deixar faltar produto, ter menos fricção nos processos, né? E garantir que a pessoa está bem atendida ali, né? Então isso é o que importa no final. A gente está num setor incrível, né? Um setor que vai crescendo por muitos anos. E para a gente encerrar, qual que é a importância dos 35 anos da Metal Pharma nesse processo todo? É ter uma empresa que pensa em novos formatos, né? Fornece para as lojas possibilidades de ter lojas mais agradáveis, lojas mais amplas, mais bem estruturadas. Faz parte desse processo de reduzir a fricção do cliente, né? Faz parte desse processo de ter uma loja que abraça o cliente, né? Então a Metal Pharma tem um papel interessante nisso, no fato de trazer inovação, de ouvir o cliente também, entender a demanda do cliente e oferecer um produto adaptado àquela necessidade, né? Sei que eles fazem materiais para várias das nossas redes, é uma parceira da Abrafarma já há alguns anos, participa dos nossos eventos. Então é fundamental ter uma empresa que pensa junto com o varejo, né? E que está junto nessa inovação que o varejo tem. A gente tem no Brasil hoje, a gente tem muito orgulho da farmácia que a gente construiu na Abrafarma, sabe? Antigamente a gente ia para a Europa, ia ver a farmácia, ficava muito... que legal, a farmácia tem robô, tem uma estrutura diferente. Hoje os europeus vêm conhecer a farmácia brasileira, né? A gente vai receber no Future Trades agora todas as redes do México, que vem fazer uma visita no Brasil e disseram, olha, a gente vai, mas a gente quer ir para o congresso da Abrafarma, a gente quer entender o que está acontecendo ali, né? Então a gente já recebe paraguaios, uruguaios, colombianos, toda a América Latina a gente já recebe, né? Então assim, o Brasil virou referência, esse tipo de farmácia que a gente tem aqui, né? Uma farmácia acolhedora, ampla. Você chega em determinados países, a farmácia para 1 metro da porta, né? Porque tem um balcão impedindo que o cliente entre. Sim. Né? Então, assim, a gente tem muito orgulho disso. E a Metal Pharma, com certeza, faz parte desse orgulho que a gente construiu. É sensacional. Nosso entrevistado, Sérgio Barreto, CEO da Abrafarma. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Prazer estar aqui com vocês e sempre que a gente puder falar de varejo, contem com a minha presença, será sempre um prazer. Muito obrigada. Siga a Metal Pharma nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.